12. A magnífica obsessão, criar um futuro irresistível. Nada acontece a menos que sonhemos antes. Carl Sandburg. Você está pronto agora para se divertir um pouco. Sente-se disposto a ser criança outra vez, e deixar sua imaginação à solta. Quer mesmo controlar sua vida, e dela extrair todo o poder, paixão e suco que sabe que podem ser seus? Já lhe apresentei uma porção de coisas. Cobrimos uma quantidade monumental de material nos capítulos anteriores, a maior parte do qual você pode aplicar imediatamente. Alguma coisa, porém, ficará guardada num canto de seu cérebro, armazenada até chegar o momento certo. Trabalhamos juntos para levá-lo à posição de tomar novas decisões, decisões que podem fazer a diferença entre uma vida a sonhar e uma vida a fazer. Muitas pessoas sabem o que devem fazer, mas nunca fazem. O motivo é carecerem do ímpeto que só um futuro irresistível pode proporcionar. Este capítulo é a sua oportunidade de se soltar e sonhar no mais alto nível, explorar as possibilidades mais delirantes, e no processo possivelmente descobrir algo que impulsionará sua vida para o nível seguinte. Vai ajudá-lo a criar energia e impulso. Se você se dedicar à leitura deste capítulo com uma atitude ativa, em vez de passiva, se fizer os exercícios e entrar em ação, então as páginas seguintes o recompensarão com uma visão para o seu futuro, que vai atraí-lo como um imã, através dos momentos mais difíceis. É um capítulo que tenho certeza que você vai adorar, voltando a ele muitas vezes, sempre que precisar de uma renovada inspiração para a sua vida. Esta é a sua oportunidade de realmente se divertir um pouco, e experimentar sua verdadeira paixão. O que vou lhe pedir para fazer, nas páginas seguintes, é soltar sua imaginação, esquecer por completo o bom senso, e agir como se fosse outra vez uma criança que pode literalmente ter qualquer coisa que quiser, uma criança que só precisa expressar o desejo em seu coração para que se realize no mesmo instante. Lembra dos contos árabes conhecidos coletivamente como As Mil e Uma Noites? Pode adivinhar qual foi a minha história predileta? Isso mesmo, a lâmpada de Aladim. Creio que todos nós, em um momento ou outro, já ansiamos em ter nas mãos essa lâmpada mágica. Tudo o que se precisa fazer é esfregá-la, e um gênio poderoso aparece, para atender a seus desejos. Estou aqui para lhe dizer que você possui uma lâmpada que não está limitada a 3 desejos. Este é o momento para dominar essa força poderosa dentro de você. Depois que decidir despertar esse gigante, nada será capaz de detê-lo na criação de abundância mental, emocional, física, financeira e espiritual, além de suas fantasias mais delirantes. Quer seus sonhos se materializem no mesmo instante, ou só se definam pouco a pouco, ao longo do tempo. Saiba que o único limite que pode ter em sua vida é a dimensão de sua imaginação, e o nível do empenho que você aplica para que tudo se torne real. Grandes objetivos produzem uma grande motivação. Ouço as pessoas dizerem com frequência: Tony, de onde você tira sua energia? Com toda essa intensidade, não é de admirar que seja bem-sucedido. Não tenho seu ímpeto. Acho que não me sinto motivado, sou meio preguiçoso. Minha resposta é sempre a mesma: você não é preguiçoso. Apenas tem objetivos impotentes. Muitas vezes recebo um olhar confuso como reação, e neste ponto explico que meu nível de animação e ímpeto deriva de meus objetivos. Todas as manhãs, ao despertar, mesmo quando me sinto fisicamente exausto pela falta de sono, ainda encontro o ímpeto necessário, porque meus objetivos são muito excitantes. Fazem-me levantar cedo, dormir tarde, inspiram-me a mobilizar meus recursos e usar tudo o que posso encontrar, dentro de minha esfera de influência, para fazer com que se realizem. A mesma energia e senso de missão está à sua disposição agora.
mas nunca serão despertados por objetivos insignificantes. O primeiro passo é desenvolver objetivos maiores, mais inspiradores, mais desafiadores. As pessoas costumam me dizer: meu problema é que não tenho realmente nenhum objetivo. Essa convicção demonstra uma falta de compreensão do funcionamento dos objetivos. A mente humana está sempre procurando alguma coisa, quanto menos não seja a capacidade de reduzir ou eliminar a dor, ou evitar qualquer coisa que possa levar à dor. O cérebro também adora nos guiar na busca de qualquer coisa que possa levar à criação de prazer. O problema, como já ressaltei em quase todos os capítulos até agora, é que somos inconscientes no uso desses recursos. Os objetivos da maioria das pessoas são pagar as drogas das contas, equilibrar o orçamento, sobreviver, chegar ao final do dia em suma, estão presas na armadilha de ganhar a vida, em vez de projetar uma vida. Acha que esses objetivos vão lhe proporcionar a capacidade de explorar a vasta reserva de poder que existe dentro de você? É muito difícil. Devemos lembrar que nossos objetivos nos afetam, quaisquer que sejam. Se não plantamos conscientemente as sementes que desejamos no jardim de nossa mente, acabaremos como ervas daninhas. As ervas daninhas são automáticas, você não precisa se empenhar para tê-las. Se queremos descobrir as possibilidades ilimitadas dentro de nós, devemos encontrar um objetivo bastante grande e grandioso para nos desafiar a ir além de nossos limites, e alcançar nosso verdadeiro potencial. Lembre-se de que suas condições atuais não refletem seu supremo potencial, mas sim a dimensão e qualidade dos objetivos que você focaliza no momento. Devemos todos descobrir ou criar uma magnífica obsessão. Os objetivos levam-no além de seus limites, a um mundo de poder sem limites. Quando primeiro nós fixamos grandes objetivos, podem parecer impossíveis de se alcançar. Mas a coisa mais importante na fixação de objetivos é encontrar um que seja bastante grande para inspirá-lo, algo que o levará a desencadear seu poder. De um modo geral, sei que fixei o objetivo certo quando parece impossível, mas ao mesmo tempo me proporciona o maior senso de excitamento só de pensar na possibilidade de alcançá-lo. A fim de encontrar a inspiração e realizar esses objetivos impossíveis, devemos suspender o sistema de convicções sobre o que somos capazes de fazer. Nunca esquecerei a história verdadeira de um menino que nasceu na pobreza, num bairro miserável de São Francisco, e como seus objetivos pareciam impossíveis para todos, exceto para ele. Esse menino era fã de Jim Brown, o lendário astro do futebol americano, que na ocasião jogava no Cleveland Browns. Apesar de afetado pelo raquitismo, em decorrência da desnutrição, e aos 6 anos ficar com as pernas permanentemente tortas, com as panturrilhas tão atrofiadas que seu apelido era Pernas de Lápis, ele fixou o objetivo de um dia se tornar um astro, como seu herói. Não tinha dinheiro para assistir às partidas, e por isso sempre que os Browns jogavam contra os 49ers, o time de São Francisco, ele esperava fora do estádio, até que o pessoal da manutenção abrisse os portões, ao final do quarto tempo. Entrava então no estádio, claudicando, e se deliciava com o final da partida. Aos 13 anos, ele teve um encontro com o que sonhara por toda a sua vida. Entrou numa sorveteria, depois de uma partida dos Browns contra os 49ers, e deparou com seu ídolo. Aproximou-se do grande astro, e declarou: Senhor Brown, sou o seu maior fã. Gentil, Brown agradeceu. O rapaz insistiu: Quer saber de uma coisa, Sr. Brown? Brown tornou a se virar para ele. O que é, filho? Conheço todos os recordes que já bateu, cada touchdown que já marcou. Isso é ótimo. Jim Brown voltou a se concentrar em sua conversa, mas o rapaz não desistiu. Sr. Brown. Sr. Brown.
Jim Brown tornou a se virar para ele. O rapaz fitou-o nos olhos, com a maior intensidade, e disse: Senhor Brown, um dia ainda vou bater todos os seus recordes. O astro do futebol americano sorriu. Isso é maravilhoso, garoto. Qual é o seu nome? O rapaz sorriu de orelha a orelha. Oriental, senhor. Oriental James Simpson. Meus amigos me chamam de OJ. Somos o que somos e estamos onde estamos porque primeiro imaginamos. Donald Curtis. OJ Simpson acabou quebrando mesmo os recordes de Jim Brown, e marcou alguns novos. Como os objetivos criam esse incrível poder de mudar o destino. Como podem levar um menino afligido pelo raquitismo a se tornar um mito esportivo. Fixar objetivos é o primeiro passo para transformar o invisível em visível, a fundação para todo o sucesso na vida. É como se a inteligência infinita preencher qualquer molde que você criar, usando a impressão de seus pensamentos com grande intensidade emocional. Em outras palavras, você pode esculpir sua própria existência, pelos pensamentos que projeta sistematicamente em cada momento de sua vida. A concepção dos objetivos é o plano mestre que guia todo o pensamento. Você criará uma obra-prima ou interpretará a vida através dos quadros dos outros. Vai usar um dedal para coletar as experiências de sua vida, ou um enorme barril. As respostas a essas perguntas já foram dadas pelos objetivos que você procura sistematicamente. Transformando o invisível em visível. Olha ao seu redor agora. O que você vê? Está sentado num sofá, cercado por obras de arte, assistindo a um programa de televisão numa tela grande, ou ouvindo música na moderna tecnologia de disco laser. Ou se encontra sentado a uma escrivaninha, onde há um telefone, computador e máquina de fax. Todos esses objetos foram outrora apenas ideias na mente de alguém. Se eu lhe dissesse há 100 anos que ondas invisíveis ao redor do mundo podiam ser captadas do ar e transmitidas para uma caixa, a fim de gerar sons e imagens, você não me consideraria louco. Hoje, no entanto, quase todos os lares americanos possuem pelo menos um aparelho de televisão, a média é 2. Alguém teve de criá-los, e para que isso acontecesse, alguém teve de imaginá-los com precisão. Isso só ocorre com os objetos materiais? Não, aplica-se também a todos os tipos de atividades e processos. Um carro só funciona porque algumas pessoas empreendedoras imaginaram como controlar o processo de combustão interna. A resposta para os nossos desafios de energia atuais se encontra na imaginação e engenhosidade dos físicos e engenheiros de hoje. E a solução para as nossas crises sociais, como a alarmante proliferação dos grupos de ódio racial, o desabrigo e a fome, só pode derivar da inventividade e compaixão de pessoas dedicadas, como você e eu. Porque nem todos fixam objetivos. Você pode estar pensando neste momento, tudo isso parece muito inspirador. Mas é certo que o simples fato de fixar um objetivo não faz com que aconteça. Pois saiba que concordo plenamente. Toda fixação de objetivo deve ser imediatamente acompanhada pelo desenvolvimento de um plano, e também por uma ação maciça e sistemática para sua realização. Você já possui o poder para agir. Se não tem sido capaz de acioná-lo, é apenas porque não fixou objetivos que o inspirassem. O que o retém? Já esteve exposto, com toda certeza, ao poder de fixar objetivos, antes da leitura deste livro. Mas tem uma lista de objetivos definidos com clareza para os resultados que produzirão em sua vida, em termos mentais, emocionais, físicos, espirituais e financeiros. O que o tem detido? Para muitos, é o medo inconsciente do desapontamento. Algumas pessoas fixaram objetivos no passado, e não conseguiram alcançá-los, pararam de fixar objetivos, em decorrência do desapontamento e do medo do futuro.
Não querem ter expectativas que possam ser frustradas. Outras pessoas fixam objetivos, mas abusam de si mesmas ao vincularem todo o seu nível de felicidade pessoal à capacidade de alcançar objetivos que podem estar além de seu controle. Ou carecem da flexibilidade para perceber que, à medida que avançam na direção de seus objetivos, há objetivos melhores e mais dignos ao seu redor. O processo de fixar objetivos funciona de uma forma muito parecida com a visão. Quanto mais você se aproxima de seu destino, mais clareza adquire, não só do próprio objetivo, mas também dos detalhes de tudo ao redor. Quem sabe? Você pode decidir que gosta ainda mais de uma das outras possibilidades, que o inspira com um vigor maior, e mudar de direção. Às vezes, como mostraremos em mais profundidade adiante, deixar de alcançar um objetivo na verdade o aproxima do verdadeiro propósito de sua vida. O ímpeto para realizar e contribuir se apresenta sob muitas formas. Para algumas pessoas, é gerado pelo desapontamento, ou até mesmo pela tragédia. Para outros, é acionado pela súbita compreensão, um dia qualquer, de que a vida está passando, e a qualidade de sua vida diminui a cada momento. Para alguns, a inspiração é a fonte da motivação. Constatar o que é possível, antecipar o melhor roteiro possível, ou compreender que se está de fato efetuando um progresso significativo pode ajudar as pessoas a desenvolverem um tremendo impulso para realizarem ainda mais. É frequente não percebermos até que ponto já avançamos, por estarmos absorvidos no processo da realização. Uma boa metáfora para isso é de um amigo lhe dizer que seu filho cresceu um bocado, e você murmurar, com uma surpresa sincera, "É mesmo? Vinha acontecendo diante de você, e por isso não percebeu." E ainda mais difícil perceber o seu próprio crescimento. E por isso eu gostaria de partilhar com você um processo simples. Por favor, tire um momento para fazer isso agora. Vai ajudá-lo a explorar uma ou ambas as forças motivacionais descritas acima. Ontem, hoje e amanhã. Às vezes é fácil perder a noção do quanto você já avançou. Ou quanto ainda precisa avançar na vida. Utilize as páginas seguintes para fazer uma avaliação acurada das posições em que se encontrava nestas 10 áreas críticas há 5 anos. Para ser mais específico, ao lado de cada categoria marque sua contagem pessoal, de 0 a 10, 0 significando que você nada tinha nessa área, e 10 indicando que correspondia de forma absoluta a um desejo de sua vida. O segundo passo, depois de se dar uma nota, é escrever uma frase ao lado de cada categoria para descrever como você era antes. Por exemplo, como você era fisicamente há 5 anos. Pode escrever "eu era um 7", e depois acrescentar "estava em boa forma, mas sem dúvida precisava de uma melhoria. 3 quilos de excesso de peso, corria 2 vezes por semana, mas ainda não tinha uma alimentação saudável. Níveis medíocres de energia." Tire de 5 a 10 minutos, e faça este exercício agora. Vai descobrir que é bastante esclarecedor. Na descrição do vídeo do audiobook, existe um PDF para download. Baixe, e se possível imprima. Usaremos bastante a partir de agora. Tabela 1. Agora, para verificar o contraste, vamos ver até que ponto você progrediu ou deixou de progredir em cada uma dessas categorias. Responda as mesmas perguntas, só que com base hoje. Em outras palavras, primeiro dê a si mesmo uma nota de 0 a 10 para o que você é hoje em cada uma dessas categorias, e depois escreva uma frase ou duas descrevendo o que você é hoje em cada uma dessas áreas. Tabela 2. O que você aprendeu, até aqui, ao fazer isso? Que distinções adquiriu? Melhorou mais do que imaginava em algumas categorias? Percorreu um longo caminho? Não acha que isso é maravilhoso? Se não foi tão longe quanto gostaria,
Ou se acha que se saía melhor em algumas áreas há 5 anos do que agora, isso constitui também uma importante mensagem, que pode levá-lo a promover mudanças antes que muitos anos mais se passem. Lembre-se de que a insatisfação pode ser um importante caminho para o sucesso. Tire um momento agora, e escreva algumas frases explicativas para descrever o que aprendeu com essa comparação. Complete agora o exercício, projetando como será daqui a 5 anos. Outra vez, dê uma nota a si mesmo, e escreva uma frase descrevendo como será em cada uma dessas categorias fundamentais. Tabela 3. O segredo para alcançar os objetivos. Ao se fixar um objetivo, você assumiu um compromisso com Kanye. Reconheceu a necessidade que todos os seres humanos experimentam de uma melhoria constante e incessante. Há poder na pressão da insatisfação, na tensão do desconforto temporário. Este é o tipo de dor que você quer em sua vida, o tipo de dor que transforma imediatamente em novas ações positivas. Esse tipo de pressão é conhecido como eustresse, em oposição ao estresse. O eustresse pode ser uma força impulsionadora positiva, que o leva para frente, em busca de uma constante melhoria de vida, para si mesmo e para as pessoas que têm o privilégio de manter contato com você. Pense a respeito, use essa força para progredir. Muitas pessoas tentam evitar as pressões, mas a ausência de qualquer pressão ou tensão em geral cria um sentimento de tédio e a insipidez na experiência de vida de que tantas pessoas reclamam. Na verdade, quando nos sentimos excitados, experimentamos um sendo de pressão ou tensão interior. Só que o nível dessa pressão não é sufocante, mas sim estimulante. Há uma diferença entre ficar estressado e controlar o estresse. Use o estresse, eustresse, para guiá-lo na direção que deseja, pode gerar uma tremenda transformação interior. Aprendendo a utilizar a pressão e torná-la sua amiga, em vez de inimiga, você pode desenvolver um instrumento que o ajuda a viver a vida em toda a sua plenitude. Além do mais, precisamos lembrar que o nosso nível de estresse é autoinduzido. Portanto, vamos induzi-lo de maneira inteligente. Um dos meios mais simples de usar a pressão como aliada é recrutar a ajuda das pessoas que você respeita, ao se empenhar na consecução de seus objetivos. Ao declarar publicamente que fará tudo o que for necessário para realizar seus desejos mais profundos e sinceros, você descobrirá ser mais difícil se desviar do caminho quando surgirem a frustração ou desafio. Muitas vezes, quando você fica cansado ou indeciso, e começa a sentir que as coisas não estão dando certo, a lembrança do anúncio público pode forçá-lo a persistir, ou seus amigos o ajudarão a procurar um padrão mais alto. Você pode descobrir que esse é um instrumento útil para fazê-lo seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna todo esburacado. O fracasso em alcançar seu objetivo pode significar a realização de seus verdadeiros objetivos. Há alguns anos, um amigo me procurou, e falou sobre uma fantasia sua, de viver numa ilha paradisíaca, em Fiji. Eu já ouvira esse sonho muitas vezes, e adorava o conceito em princípio. Mas era um homem prático. Ter uma ilha paradisíaca em Fiji era apenas uma oportunidade de investimento. Justifiquei para mim mesmo, se algum dia o mundo sofresse um cataclisma, seria um bom lugar para onde minha família poderia escapar. Assim, programei uma viagem de negócios e lazer, combinei examinar com Becky várias propriedades nas ilhas, a fim de avaliar se seria um investimento viável. Passamos um dia maravilhoso, visitando diversos lugares, inclusive a Lagoa Azul, do filme do mesmo nome, antes de chegarmos a uma praia isolada, numa ilha no norte do arquipélago. Alugamos o único carro disponível na ilha, percorremos durante as 3 horas seguintes uma estradinha de terra, com cocos espalhados por toda parte, conhecida como Estrada dos Hibiscos.
E de repente, no que parecia ser o meio do nada, deparamos à beira da estrada com uma garota fijiana, de cabelos vermelhos espetados. Becky e eu nos sentimos fascinados, e queríamos tirar seu retrato, mas também achamos que devíamos manter todo o respeito. Por isso, procuramos seus pais, a fim de pedir permissão para bater a foto. Acabamos encontrando uma pequena aldeia à beira do mar. Ao nos aproximarmos, fomos avistados por vários aldeões, e um enorme fijiano veio correndo em nossa direção. Cumprimentou-nos com um sorriso efusivo, não em algum dialeto tribunal, mas no inglês da rainha, com uma voz trovejante. Oi. Meu nome é Joey. Por favor, juntem-se a nós para um pouco de cava. Ao entrarmos na aldeia, fomos saudados por incontáveis sorrisos, e muitos risos exuberantes. Fui convidado a entrar numa cabana enorme, para participar de uma cerimônia de cava com cerca de 30 homens fijianos, enquanto Becky era convidada a permanecer do lado de fora, conversando com as mulheres, como determina a cultura tradicional das ilhas. Fiquei impressionado com o entusiasmo daquela gente. Sua alegria espontânea era espantosa. Dentro da cabana, os fijianos não paravam de sorrir, felizes por terem um visitante, e me saudaram com gritos de bula, 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 que significa mais ou menos seja bem-vindo, seja feliz, nós amamos você. Os homens vinham encharcando yangona, uma espécie de raiz picante, numa tigela com água há várias horas, preparando orgulhosos uma bebida não alcoólica que chamavam de cava, e que me pareceu como água lamacenta. Convidaram-me a beber, numa cabaça, e enquanto eu partilhava a cava, o gosto era tão bom quanto a aparência. Os homens riam e gracejavam, comigo e uns com os outros. Depois de alguns momentos de confraternização com aquelas pessoas, comecei a acalentar um senso de paz que nunca experimentara antes. Admirado com tanta alegria e senso de diversão, perguntei-lhes: na opinião de vocês, qual é o propósito da vida? Eles me fitaram como se eu tivesse dito uma piada cósmica, e responderam, aparentemente em uníssono: ser feliz, é claro. O que mais poderia ser? É verdade, vocês todos parecem muito felizes aqui em Fiji. Ao que um homem comentou: tem razão. Acho que aqui em Fiji somos as pessoas mais felizes do mundo. Mas é claro que nunca estive em qualquer outro lugar. Isso desencadeou outra explosão de risos desenfreados. Depois, eles decidiram passar por cima de suas próprias regras, e convidaram Becky a entrar na cabana. Trouxeram o único lampião da querosene da aldeia, assim como guitarras havaianas e bandolins. Não demorou muito para que a buri ficasse lotada com toda a aldeia, e homens, mulheres e crianças cantaram para nós, na linda harmonia fijiana. Foi uma das experiências mais profundas e comoventes de nossas vidas. O mais incrível naquelas pessoas é que nada queriam de nós, exceto partilhar a felicidade abundante que sentiam pela vida. Muitas horas mais tarde, depois de longas despedidas, deixamos a aldeia renovados, com um profundo senso de paz e equilíbrio em nossas vidas. Voltamos depois do escurecer para um balneário mágico, com uma percepção aguçada e gratidão pela beleza ao nosso redor. Ali estávamos, naquele cenário magnífico, dentro de um pequeno chalé com teto de como, no alto de uma elevação de lava, cercados por uma vegetação viçosa, os coqueiros iluminados pelo luar, o marulho das ondas lá embaixo. Fora um dia incrível, e sentíamos nossas vidas profundamente enriquecidas pelos moradores daquela pequena aldeia. Sabíamos que não alcançáramos o objetivo fixado para o dia, mas em sua busca deparáramos com uma dádiva ainda maior, uma dádiva de valor incomparável. Voltamos a Fiji 3 ou 4 vezes por ano, durante os últimos 6 anos.
Esperávamos realizar nosso objetivo de grande investimento na primeira viagem, mas foram necessárias cerca de 20 viagens a Fiji para finalmente efetuarmos uma aquisição, não apenas um investimento, mas também a oportunidade de partilhar a alegria de Fiji com nossos amigos. Em vez de comprar apenas um terreno, adquirimos na Mali, o requintado hotel em que nos hospedamos na primeira viagem. Queríamos aquele lugar de magia, 50 hectares e 8 quilômetros de praia, para melhorá-lo ainda mais, e partilhá-lo com nossos amigos e outras pessoas especiais. Possuir na Mali me proporciona a mesma alegria que experimento ao conduzir seminários em que observo as pessoas transformarem sua capacidade de desfrutar a vida. Quando as pessoas chegam em Namale, a mesma transformação ocorre, só que não tenho de fazer coisa alguma para isso. Apenas sento e observo, enquanto pessoas de todos os escalões da vida, de casais em lua de mel, aposentados e altos executivos, sobrecarregados pelo ritmo frenético dos grandes negócios, se soltam e redescobrem o que é ser de novo uma criança. Esquivam-se felizes aos borrifos de 5 metros pela extraordinária abertura nos recifes, jogam vôlei com os habitantes locais, andam a cavalo pela praia, ou participam da cerimônia nativa da cava. Adoro ver o espanto em seus olhos ao descobrirem outro mundo no fundo do mar, ou absorverem um pôr do sol que rivaliza com os de suas fantasias mais delirantes, ou seus sorrisos refletirem a ligação espiritual com os fijianos depois do serviço religioso da manhã de domingo, na igreja da aldeia. Jamais imaginei, ao me empenhar no objetivo de um investimento, que em vez disso encontraria um lugar que faria todos se lembrarem do que é mais importante na vida. Não é apenas alcançar um objetivo que importa, mas também a qualidade de vida que você experimenta ao longo do caminho. Viver o sonho. Muitas pessoas passam pela vida adiando toda sua alegria e felicidade. Para elas, fixar objetivos significa que algum dia, depois que realizarem algo, só depois serão capazes de desfrutar a vida em toda a sua plenitude. A verdade é que se tomarmos a decisão de sermos felizes agora, automaticamente alcançaremos mais. Embora os objetivos proporcionem uma magnífica direção e um meio de focalizar, devemos nos empenhar constantemente para viver cada dia em sua plenitude, espremendo toda a alegria que pudermos tirar de cada momento. Em vez de medir seu sucesso ou fracasso na vida pela capacidade de realizar um objetivo individualizado e específico, lembre-se de que a direção que seguimos é mais importante do que os resultados individuais. Se continuarmos a seguir na direção certa, podemos não apenas alcançar os objetivos que desejamos, mas também muito mais. Um homem cuja vida eu creio que representa o poder de um futuro irresistível para mudar as habilidades de uma pessoa, e que também nos lembra de que não alcançar o objetivo pretendido pode nos levar a alcançar outro ainda maior, é o falecido Michael Landon. Porque esse homem foi tão amado por tantos. Ele representou muitos dos valores mais altos dentro de nossa cultura, um forte senso de família, fazer a coisa certa, coerência e integridade, e persistência diante da adversidade, além de um senso de profundo amor e preocupação com os outros. Esse homem, que iluminou tantas vidas, tornou-se um herói cultural, através de um curso um tanto indireto. Cresceu num ambiente desfavorável, em termos físicos e emocionais, com os pais empenhados em brigas constantes, o pai sendo judeu, e odiando os católicos, e a mãe católica, e também antissemita. A mãe encenava com frequência melodramáticas tentativas de suicídio, e muitas vezes perseguia Michael até o ponto de encontro dos adolescentes locais, saltando de um táxi para espancá-lo com um cabide. Com um problema crônico de urinar na cama até ingressar na escola secundária, Michael era afligido por incontroláveis tiques faciais e emitia arrotos involuntários. Era muito magro, cheio de medo.
Não parece nada com o patriarca tranquilo e confiante da família Ingalls que ele representou no filme de TV A Little House on the Prairie, não é mesmo? O que mudou sua vida? Um dia, em seu segundo ano na escola secundária, o professor de ginástica levou a turma para o campo de futebol americano, a fim de praticarem o lançamento de uma lança velha e enferrujada. Michael estava prestes a ter uma experiência que mudaria para sempre sua visão de si mesmo. Quando sua vez chegou, ele pegou a lança com o mesmo medo e falta de confiança com que fazia tudo em sua vida, até aquele momento. Mas naquele dia um milagre aconteceu. Michael arremessou a lança, que voou além da pista de corrida, 10 metros mais longe do que qualquer outro conseguirá lançar até então. Nesse momento, Michael compreendeu que tinha um futuro. Como ele diria mais tarde, numa entrevista à revista Life, naquele dia eu descobri uma coisa que podia fazer melhor do que os outros, alguém que podia me agarrar. E tratei de me agarrar. Pedi ao treinador que me deixasse levar a lança para casa, durante o verão, e ele permitiu. E eu arremessei e arremessei e arremessei a lança. Michael descobrira seu futuro irresistível, e procurou-o com uma tenaz intensidade. Os resultados foram absolutamente espantosos. Ao voltar das férias de verão, seu corpo já começara a se transformar. Passou a fazer exercícios para desenvolver a parte superior do corpo. No último ano na escola, quebrou o recorde americano de arremesso de lança de estudantes secundários, ganhando uma bolsa de estudos atlética para a Universidade da Califórnia Meridional. Reproduzindo suas palavras, o camundongo se transformara num leão. Que tal essa metáfora? A história não termina aqui. Parte da força de Michael emanava de uma convicção que ele adquiriu ao assistir um filme sobre Sansão e Dalila. Acreditava que seria forte se deixasse os cabelos compridos. Na verdade, deu certo enquanto ele estava na escola secundária. Infelizmente, sua convicção teria um brusco despertar quando ingressou na universidade, na era de cabelos curtos dos anos 50. Alguns atletas de cabelos curtos derrubaram-no no chão, e cortaram sua juba de leão. Embora intelectualmente soubesse que isso não fazia a menor diferença, sua força desapareceu no mesmo instante. Seu arremesso da lança diminuiu em mais de 10 metros. Ao se empenhar para recuperar o desempenho anterior, ele sofreu uma lesão grave, que o afastou do atletismo pelo resto do ano. O departamento atlético tornou sua vida tão difícil que ele foi obrigado a deixar a universidade. A fim de se sustentar, foi trabalhar como carregador numa fábrica. Parecia que seu sonho morrera. Como poderia algum dia cumprir sua visão de se tornar um astro do atletismo internacional? Por sorte, um dia ele foi descoberto por um caçador de talentos de Hollywood, que o convidou a fazer um teste para o papel de Little Joe Cartwright, no que seria o primeiro western em cores para a televisão, Bonanza. Depois disso, ele não mais olhou para trás. A carreira de Michael como ator, e mais tarde como diretor e produtor, deslanchara. Perder o sonho lhe proporcionara seu futuro. Mas a busca dos objetivos originais, e a direção por onde o levaram, esculpiram tanto seu corpo físico quanto o caráter, dois dos elementos de crescimento que eram necessários para prepará-lo para seu supremo futuro. Às vezes precisamos confiar que nossos desapontamentos podem ser na verdade oportunidades disfarçadas. A chave para alcançar objetivos. Isso significa que se você perseguir seus objetivos e se defrontar no início com fracasso e frustração, deve seguir adiante, e fazer outra coisa. Claro que não. Ninguém jamais alcançou um objetivo por estar interessado em sua realização. É preciso se tornar empenhado. Ao estudar a fonte do sucesso das pessoas, descobri que a persistência prevalece até sobre o talento como o recurso mais valioso e eficaz para criar e moldar a qualidade de vida.
A maioria das pessoas desiste a 3 passos do objetivo. Creio que a vida nos testa constantemente, para determinar nosso nível de empenho. As maiores recompensas da vida estão reservadas para aqueles que demonstram um empenho interminável de agir até obter o êxito. Esse nível de determinação pode mover montanhas, mas deve ser constante e consistente. Por mais simplista que isso possa parecer, ainda é o denominador comum separando os que vivem seus sonhos daqueles que vivem em pesar. Sou um estudioso das pessoas que aprenderam a pegar o invisível e torná-lo visível. É por isso que respeito os poetas, escritores, atores e empreendedores, pessoas que pegaram uma ideia e lhe deram vida. Uma das pessoas que, em minha opinião, é um exemplo eminente de criatividade, sucesso e crescimento pessoal incessante é Peter Guber, presidente do Conselho de Administração e principal executivo da Sony Entertainment Inc., a antiga Columbia Pictures. Aos 48 anos de idade, Peter tornou-se um dos homens mais poderosos e respeitados na indústria do cinema. Ele e seu sócio, John Peters, obtiveram um total de 52 indicações para Oscar. Seu trabalho inclui filmes como Midnight Express, Expresso da Meia-Noite, Missing, Desaparecido, Rainman e Batman. Em 1989, a empresa dos dois, Guber Peters Entertainment Company, foi adquirida pela Sony por mais de 200 milhões de dólares, a fim de permitir que a dupla assumisse o comando do império da Columbia Pictures. Como alguém tão jovem consegue tamanho impacto numa indústria tão competitiva? A resposta é através da visão e da persistência absoluta e incessante. Tive um dia o privilégio de receber um telefonema de Guber, e descobri que ele era um grande fã do meu programa gravado em fita de poder pessoal, Personal Power. Todas as manhãs, enquanto fazia ginástica, ele escutava as fitas, a fim de que, enquanto mantinha um corpo em forma, possa também manter a mente em forma. Queria me agradecer, porque nunca tivera antes uma aquisição assim da televisão, e não costumava escutar fitas desse tipo. Em decorrência dessa conversa, tive a oportunidade de conhecer Peter pessoalmente, e nos tornamos amigos. Descobri que um ingrediente fundamental de seu incrível sucesso é a capacidade de nunca desistir, depois que se fixa no objetivo. Em 1979, ele e John Peters compraram os direitos de Batman, mas só em 1988 é que puderam iniciar a produção. Ao longo do caminho, quase todos tentaram liquidar o filme. Executivos do estúdio proclamaram que não havia mercado para um filme assim, que só seria assistido por crianças e por fanáticos de histórias em quadrinhos, que se mostraram entusiasmados quando Michael Keaton foi escolhido para o papel de Batman. Apesar de incessante desapontamento, frustração e considerável risco, a equipe de Guber e Peters transformou o Batman num dos maiores sucessos de todos os tempos. A receita do fim de semana de lançamento superando a de qualquer outro filme. Os lucros do filme e produtos subsidiários foram calculados em mais de $1 bilhão. Outro exemplo da persistência de Guber foi produzir o filme Rainman. Esse filme nunca deveria ter sobrevivido. Em diversos estágios, o roteiro foi trabalhado por 5 escritores, e 3 diretores abandonaram o projeto, inclusive Steven Spielberg. Alguns queriam que Peter Guber alterasse o roteiro, acrescentando alguma ação, alguns assassinatos, ou pelo menos um pouco de sexo. Argumentaram que ninguém jamais assistiria a um filme que mostrava apenas 2 homens sentados num carro, viajando pelo país, ainda mais quando um deles era retardado. Mas Peter compreende o poder da emoção. Sempre opta por produzir filmes que comovam o espírito humano. Sabe o que afeta a alma das pessoas, e recusou-se a fazer qualquer alteração, dizendo a todos que o filme era sobre um relacionamento,
que aquela história de dois irmãos se conhecendo era toda a ação de que o filme precisava, e que Rayman acabaria ganhando um Oscar. As melhores mentes tentaram dissuadi-lo, inclusive Spielberg, mas ele não cedeu. Ao final, em 1988, o filme obteve 4 Oscar, de melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro. A persistência compensa. Guber acredita nisso a cada filme que inicia, que em Hollywood você é apenas tão bom quanto seu último filme. Tal situação não cria muito medo. Pode apostar que sim. Mas ele diz que usa o medo e a pressão do ambiente não para se deixar paralisar, mas sim para impeli-lo para frente. Com bastante frequência, as pessoas nem começam a buscar um objetivo por medo do fracasso. Ou pior, iniciam a luta pelo objetivo, mas desistem cedo demais. Podem entrar na pista para alcançar o que desejam, mas não conseguem manter a paciência do homem que trabalha com a pedra. Porque não recebem um retorno imediato, desistem cedo demais. Se há uma competência que sempre encontro em campeões, pessoas que realizaram de fato os seus maiores desejos, é um nível incrível de persistência. Eles mudam o seu enfoque de acordo com as necessidades, mas nunca abandonam sua visão final. Acione o poder do sistema de ativação reticular para alcançar seus objetivos. Qual é o poder que um Peter Guber ou um Michael Landon utilizam? Qual é essa percepção aparentemente extrasensorial que eles têm para notar tudo e qualquer coisa que se relacione com seu objetivo, ou que pode ser usada para a realização de seus desejos? Creio que, em cada caso, essas pessoas aprenderam a usar um mecanismo em seus cérebros conhecido como sistema de ativação reticular. Parece complexo e sem dúvida o processo concreto é, mas a função do seu SAR é simples e profunda. Determina o que você vai notar, em que vai prestar atenção. É o sistema de projeção em sua mente. Lembre-se de que seu consciente pode focalizar apenas uma quantidade limitada de elementos, em qualquer momento específico, e por isso o cérebro despende muito esforço decidindo em que não prestar atenção. Há incontáveis estímulos a bombardeá-lo neste momento, mas seu cérebro suprime a maior parte, e focaliza apenas o que você considera importante. O mecanismo para efetuar isso é o SAR. Portanto, o SAR é o responsável direto pelo quanto da realidade você experimenta conscientemente. Deixe-me apresentar um exemplo. Já comprou uma roupa nova ou um carro, e de repente passou a notar um similar por toda parte. Por que isso acontece? Tais coisas não existiam antes. Claro que existiam, mas você passou a notá-las agora porque a aquisição do produto foi uma clara demonstração para seu SAR de que tudo que se relaciona com o objeto é agora significativo, e precisa ser notado. Você começa a ter uma percepção imediata e aguçada de algo que, na verdade, sempre esteve ao seu redor. Essa mudança de postura mental lhe proporciona um alinhamento mais preciso com seus objetivos. A partir do momento em que decide que algo é prioritário, você lhe concede uma tremenda intensidade emocional, e com foco contínuo, qualquer recurso que ajudar na realização se tornará evidente. Portanto, não é crucial compreender exatamente como você alcançará seus objetivos, no momento de fixá-los. Confie que o SAR vai indicar o que você precisa saber, ao longo do caminho. Suba alto, suba longe. Seu objetivo é o céu, seu alvo, as estrelas. Inscrição no Williams College. Há 8 anos, em 1983, fiz um exercício que criou um futuro tão irresistível que toda a minha vida mudou em decorrência. Como parte do processo global de elevar meus padrões, estabeleci todo um novo conjunto de objetivos, anotando as coisas com as quais não mais me contentaria, além do que estava empenhado em ter na minha vida. Pus de lado todas as convicções limitadoras, e sentei na praia com meu diário. Escrevi sem parar por 3 horas,
formulando cada possibilidade do que imaginava que podia fazer, ser, ter, criar, experimentar ou contribuir. O prazo que me concedi para alcançar esses objetivos foi do dia seguinte aos próximos 20 anos. Nunca me detive a pensar se poderia ou não alcançar aqueles objetivos. Apenas captei toda e qualquer possibilidade que me inspirasse, e anotei-a. Desde esse início, refinei o processo 6 meses mais tarde, quando fui convidado, junto com um grupo de parapsicólogos, a visitar a União Soviética, a fim de estudar fenômenos psíquicos por todo o país, com expertos universitários. Passei muitas horas viajando de trem, de Moscou para a Sibéria, e de volta a Leningrado. Sem nada em que escrever, a não ser o verso de um velho mapa russo, anotei todos os objetivos a longo prazo para meus destinos espiritual, mental, emocional, físico e financeiro, e depois criei uma série de marcos para cada, trabalhando para trás. Por exemplo, para alcançar meu maior objetivo espiritual daqui a 10 anos, que tipo de pessoa eu teria de ser, e que coisas precisaria realizar em 9 anos, 8 anos, 7 anos, e assim por diante, voltando até hoje. Que ação específica eu poderia efetuar hoje que me levasse à estrada para o destino de minha opção? Naquele dia, fixei objetivos específicos que transformaram minha vida. Descrevi a mulher dos meus sonhos, detalhando como ela seria, mental, emocional, física e espiritualmente. Descrevi como meus filhos seriam, os enormes rendimentos que teria, e a casa em que viveria, inclusive com a área circular de escritório no 3º andar, dando para o mar. 1 ano e meio depois, a revista Life estava em minha casa, entrevistando-me para saber como eu conseguira produzir mudanças tão extraordinárias em minha vida. Quando peguei o mapa para mostrar todos os objetivos que escrevera, foi espantoso constatar o quanto eu realizara. Conhecer a mulher que eu descrevera, e casara com ela. Encontrara e comprar a casa que eu imaginara, nos menores detalhes, inclusive com o escritório numa torre no 3º andar, com vista para o mar. Ao fixá-los no papel, eu não tinha a menor garantia de que esses objetivos poderiam ser alcançados. Mas estava disposto a suspender o julgamento por um curto prazo, para fazer com que funcionasse. Dê o primeiro passo agora. O que vamos fazer agora é dar o primeiro passo para converter o invisível em visível, para transformar seus sonhos em realidade. Ao terminarmos, você terá criado para si mesmo uma expectativa tão grande, um futuro tão irresistível, que não poderá deixar de dar os primeiros passos hoje. Cobriremos 4 áreas. 1. Objetivos de desenvolvimento pessoal. 2. Objetivos profissionais, econômicos. 3. Objetivos de diversão, aventura. E 4. Objetivos de contribuição. Para cada área, você terá um prazo para pensar. Escreva depressa, mantenha a caneta sempre em movimento, não se censure, ponha tudo no papel. Pergunte-se constantemente, o que eu gostaria para a minha vida se soubesse que posso ter da maneira como desejo? O que eu faria se soubesse que não poderia fracassar? Suspenda a necessidade de saber com precisão o como. Basta descobrir qual é o seu verdadeiro anseio. Faça isso sem questionar ou duvidar de sua capacidade. Lembre-se, se tiver inspiração suficiente, o poder interior que você vai desencadear sempre encontrará um meio de manifestar seu desejo. Além disso, no início, não desperdice tempo em detalhes específicos sobre as coisas, como eu quero uma casa em Mobile, São Francisco, com móveis contemporâneos brancos, e algumas manchas de cor aqui e ali. E também não posso esquecer o roseral vitoriano dividido. Escreva apenas Casa dos Sonhos. Jardim Grande. São Francisco. Preencherá os detalhes depois. Agora,
Ponha-se num estado mental de fé absoluta e expectativa total de que pode criar qualquer coisa que quiser. Gostaria que imaginasse que é outra vez uma criança, na véspera do Natal. Está numa loja de departamentos, prestes a sentar no colo de Papai Noel. Lembra qual era a sensação? Se conversar com crianças antes do Natal, vai descobrir que elas não demonstram a menor dificuldade para apresentar uma lista imensa. Vão lhe dizer: sei muito bem o que quero. Quero uma piscina. Ou melhor, quero 2 piscinas, uma para você, outra para mim. Um adulto provavelmente responderia: o quê? Terá muita sorte se conseguir uma banheira no quintal dos fundos. Seremos práticos mais tarde, mas por enquanto o importante é ser criança. Conceda a si mesmo a liberdade de explorar as possibilidades da vida sem limites. E objetivos de desenvolvimento pessoal. Passo 1. No espaço previsto, ou em folhas de papel adicionais, se precisar de mais espaço, escreva tudo o que gostaria de melhorar em sua vida relacionado com seu próprio crescimento pessoal. Como gostaria de melhorar seu corpo físico? Quais são os seus objetivos para o desenvolvimento mental e social? Gostaria, por exemplo, de aprender a falar outra língua. Saber leitura dinâmica. Haveria algum valor em ler todas as obras de Shakespeare? Emocionalmente, o que gostaria de experimentar, alcançar ou controlar em sua vida? Talvez queira adquirir a capacidade de romper padrões de frustração ou rejeição. Talvez queira sentir compaixão pelas pessoas contra as quais antes sentia raiva. Quais são alguns de seus objetivos espirituais? Quer experimentar um sentimento maior de união com seu Criador? Ou ter um sentimento ampliado de compaixão pelo próximo? O importante ao escrever esses objetivos é registrar tudo e qualquer coisa que possa imaginar, sem deixar a mente parar. Podem ser objetivos a curto prazo, algo que você quer realizar esta semana, este ano, ou objetivos a longo prazo, algo que deseja alcançar em qualquer momento entre agora e daqui a 20 anos. Imagine as coisas por um mínimo de 5 minutos. Não pare de escrever em momento algum. Seja tolo, seja absurdo, seja criança, às vezes uma ideia esquisita leva a um grande destino. Aqui estão algumas perguntas que você pode querer analisar antes de começar, mas depois de analisá-las, entre em ação, e comece a fixar seus objetivos imediatamente. O que gostaria de aprender? Quais são algumas habilidades que deseja adquirir? Quais são alguns traços de caráter que gostaria de desenvolver? Quais são os amigos que deseja ter? Quem você quer ser? O que pode fazer por seu bem-estar físico? Fazer uma massagem por semana. Todos os dias. Criar o corpo de seus sonhos. Ingressar numa academia de ginástica. E aproveitá-la ao máximo. Contratar uma cozinheira vegetariana. Completar o triatlon Ironman em Honolulu? Gostaria de dominar o seu medo de voar? Ou de falar em público? Ou de nadar? O que gostaria de aprender? Falar francês? Estudar os pergaminhos do Mar Morto? Dançar ou cantar? Estudar com o virtuoso do violino Itzhak Perlman? Com quem mais gostaria de estudar? Gostaria de ser um estudante de intercâmbio no exterior? Passo 2. Agora que você tem uma lista de objetivos para o seu desenvolvimento pessoal com a qual pode se animar, tire um minuto para fixar um prazo para cada um. Neste estágio, não é importante saber como você vai alcançar esses objetivos. Basta determinar um prazo, a partir do qual vai se empenhar. Lembre-se de que objetivos são sonhos com uma data marcada. O simples ato de decidir quando alcançará um objetivo aciona forças conscientes e inconscientes para fazer com que os objetivos se tornem uma realidade. Assim, se você decidir realizar um objetivo dentro de um ano ou menos, ponha o número 1 ao lado. Se quer realizar em 3 anos, ponha 3, e assim por diante. Em 5,
10 e 20 anos. Passo 3. Agora, o objetivo específico de um ano mais importante nessa categoria é um objetivo que, se realizá-lo neste ano, lhe proporcionará maior animação, e fará com que sinta que o ano foi bem investido. Tire 2 minutos para escrever um parágrafo sobre os motivos pelos quais está absolutamente empenhado em alcançar esse objetivo dentro de um ano. Porque isso é compulsivo para você. O que ganhará por alcançá-lo? O que perderia se não o alcançasse? Esses motivos são bastante fortes para levá-lo a persistir. Se não, procure um objetivo melhor, ou melhores motivos. A constatação mais importante que fiz sobre objetivos, anos atrás, foi a de que se tivesse algum bastante grande para me levar a fazer alguma coisa, um forte conjunto de motivos, sempre poderia imaginar como alcançá-lo. Os objetivos por si sós podem inspirar, mas conhecer os motivos mais profundos pelos quais os deseja, em primeiro lugar, pode proporcionar o ímpeto permanente e a motivação necessária para persistir e conseguir. Tabela 4. 2. Objetivos profissionais econômicos. O passo seguinte é fixar seus objetivos profissionais, econômicos. Passo 1. Escreva tudo o que deseja para a sua vida profissional ou financeira. Que níveis de abundância financeira você quer alcançar? A que posição deseja subir? Tire 5 minutos para criar uma lista que vale $1 milhão. Você quer ganhar $50 mil por ano, $100 mil por ano, $500 mil por ano, $1 milhão por ano, $10 milhões por ano. Tanto que nem poderia contar? Que objetivos você tem para sua companhia? Gostaria que se tornasse uma empresa de capital aberto? Gostaria que se tornasse a líder em seu setor? Quanto você gostaria de ter como patrimônio líquido? Quando você quer se aposentar? Quanto rendimento de investimentos você gostaria de ter para não precisar mais trabalhar? Com que idade deseja alcançar a independência financeira? Quais são seus objetivos de administração financeira? Precisa equilibrar seu orçamento, equilibrar sua conta bancária, arrumar um treinador financeiro. Que investimentos gostaria de fazer? Gostaria de financiar um empreendimento novo, comprar uma coleção de moedas, iniciar um serviço de distribuição de fraldas, aplicar num fundo mútuo, fazer uma carteira de ações, contribuir para um plano de pensão. Quanto você quer poupar para proporcionar a seus filhos uma instrução universitária? Quanto você quer ser capaz de gastar em viagens e aventuras? Quanto você quer ser capaz de gastar em novos brinquedos? Quais são os seus objetivos profissionais? Com o que gostaria de contribuir para a sua companhia? Que oportunidades gostaria de criar? Gostaria de se tornar um supervisor? Um gerente? Um diretor executivo? Gostaria de ser reconhecido por todos em sua profissão? Que tipo de impacto gostaria de ter? Passo 2. Agora que você já escreveu todos os seus objetivos profissionais e econômicos mais irresistíveis, tire 1 minuto para fixar um prazo para cada um, como fez com os objetivos de desenvolvimento pessoal. Se estiver decidido a realizar esse objetivo em um ano ou menos, escreva o número 1 ao lado. Se estiver decidido a alcançá-lo nos próximos 5 anos, escreva um 5, e assim por diante. Lembre-se de que o importante não é se você sabe como vai alcançar esse objetivo, ou se o prazo é razoável, mas sim se você está absolutamente determinado a alcançá-lo. Passo 3. Em seguida, escolha o principal objetivo de um ano na categoria profissional e econômica, e tire 2 minutos para escrever um parágrafo a respeito, explicando por que está absolutamente determinado a alcançar esse objetivo dentro de um ano. Acumule tantos motivos quanto puder para alcançar esse objetivo.
Escolha motivos que o impulsionem de verdade, que o tornem apaixonado e animado com o processo. Se esses motivos não foram bastante compulsivos para levá-lo em frente, então procure motivos melhores, ou um objetivo melhor. Tabela 5. 3. Objetivos de diversão, aventura. Se não houvesse limitações econômicas, quais são algumas das coisas que gostaria de ter? Quais são algumas das coisas que gostaria de fazer? Se o gênio da lâmpada estivesse na sua frente para atender a qualquer desejo que formulasse, o que você mais gostaria de ter no mundo? Passo 1. Tire 5 minutos para escrever tudo o que você sempre desejou ter, fazer ou experimentar na vida. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo. Gostaria de construir, criar ou comprar um chalé, castelo, casa na praia, barco à vela, iate particular, ilha, um carro esporte Lamborghini, guarda-roupa de Chanel, helicóptero, avião a jato, estúdio de música, coleção de arte, zoológico particular, com girafas, crocodilos e hipopótamos. Gostaria de comparecer à estreia de uma peça na Broadway, ao lançamento internacional de um filme em Cannes, a um concerto de Bruce Springsteen, a uma produção do Teatro Kabuki, em Osaka, Japão. Gostaria de disputar com qualquer dos Andrettis nas próximas 500 milhas de Indianápolis. Jogar como Nika Seles e Steffi Graf, ou Boris Becker e Van Lendl, numa partida de dupla. Ser o lançador na decisão do Campeonato Americano de Beisebol. Carregar a tocha olímpica. Jogar com Michael Jordan. Nadar com golfinhos rosas nos mares do Peru. Disputar uma corrida de camelos entre as pirâmides do Egito com seu melhor amigo. E ganhar. Escalar os Himalaias com os Sherpas. Gostaria de estrelar uma peça na Broadway. Partilhar um beijo na tela com Kim Basinger. Dançar com Patrick Swayze. Coreografar um balé moderno com Mikhail Baryshnikov. Que lugares exóticos gostaria de visitar? Gostaria de velejar ao redor do mundo como Torer Danakonte. Visitar a Tanzânia e estudar os chimpanzés com Jane Goodall. Navegar no Calypso com Jacques Cousteau. Refestelar-se nas areias da Riviera Francesa. Navegar pelas ilhas gregas num iate. Participar de um festival do dragão na China. Participar de uma dança das sombras em Bangkok. Mergulhar em Fiji. Meditar num mosteiro budista. Conhecer o Museu do Prado em Madrid. Adquirir uma passagem no próximo voo do ônibus espacial. Passos 2 e 3. Outra vez, marque um prazo para cada um. Escolha o principal objetivo de um ano nessa categoria, e tire 2 minutos para escrever um parágrafo explicando por que está absolutamente determinado a alcançá-lo dentro do próximo ano. Apoie com fortes motivos, e se esses motivos não foram bastante compulsivos para levá-lo em frente, procure melhores motivos, ou um objetivo melhor. Tabela 6. 4. Objetivos de contribuição. Estes podem ser os objetivos mais inspiradores e irresistíveis, porque esta é a sua oportunidade de deixar uma marca, criar um legado que fará uma diferença verdadeira na vida das pessoas. Pode ser algo tão simples como dar o dízimo à sua igreja, ou empenhar sua família num programa de reciclagem, ou tão amplo quanto instituir uma fundação para oferecer oportunidades a pessoas deficientes. Passo 1. Tire 5 minutos para explorar todas as possibilidades. Como você poderia contribuir? Pode ajudar a construir um abrigo para os sem-teto. Adotar uma criança. Trabalhar como voluntário numa cozinha comunitária. Ler para os cegos. Visitar um homem ou mulher cumprindo uma pena de prisão.
Servir nos voluntários da paz por 6 meses. Visitar um asilo de velhos. Como você pode ajudar a proteger a camada de ozônio? Limpar os oceanos. Eliminar a discriminação racial. Impedir a destruição das florestas tropicais. O que você poderia criar? Poderia inventar uma máquina de movimento perpétuo. Projetar um carro que funciona com a lixo. Criar um sistema para distribuir alimentos aos famintos. Passos 2 e 3. Como antes, fixe um prazo para cada objetivo. Escolha o principal objetivo de um ano nessa categoria, e tire 2 minutos para escrever um parágrafo explicando por que está absolutamente determinado a alcançá-lo no próximo ano. Não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Victor Hugo. Você já deve ter agora 4 objetivos principais de um ano, que o animam e inspiram absolutamente, com motivos sólidos e compulsivos para apoiá-los. Como se sentiria se dentro de um ano os tivesse dominado e alcançado? Como se sentiria em relação a si mesmo? Como se sentiria em relação à sua vida? Devo insistir na importância de desenvolver razões bastante fortes para alcançar esses objetivos. Ter um porquê bastante poderoso lhe proporcionará o necessário como. Tabela 7. Não deixe de pensar nesses 4 objetivos diariamente. Ponha-os num lugar em que possa ver todos os dias, como a sua agenda, a mesa no escritório, o espelho do banheiro, enquanto faz a barba ou se maquila. Se apoiar seus objetivos com um sólido empenho de Kanye, uma incessante e constante melhoria em cada uma dessas áreas, então pode estar certo de que terá progressos diários. Tome a decisão agora de buscar esses objetivos, começando imediatamente. Como tornar reais seus objetivos? Agora que você tem um conjunto de objetivos irresistíveis e motivos definidos para realizá-los, o processo para fazer com que os objetivos se tornem reais já começou. Seu SAR se tornará sensibilizado, à medida que revisar os objetivos e motivos, e atrairá para você qualquer recurso de valor para realizar seu desejo definido com clareza. A fim de assegurar a consecução absoluta de seus objetivos, você deve condicionar seu sistema nervoso de antemão para sentir o prazer que com certeza lhe proporcionarão. Em outras palavras, pelo menos 2 vezes por dia você deve ensaiar e desfrutar emocionalmente a experiência de alcançar cada um dos seus objetivos mais valiosos. Cada vez que fizer isso, você cria mais alegria emocional, enquanto se vê, sente ou ouve vivendo seu sonho. Esse foco contínuo criará um caminho neural entre o ponto em que você se encontra e o lugar para onde quer ir. Por causa desse condicionamento intenso, você se descobrirá experimentando um senso de certeza absoluta de que realizará seus desejos, e essa certeza se traduzirá numa qualidade de ação que garantirá o sucesso. A confiança lhe permitirá atrair os treinadores apropriados e os exemplos que o guiarão nas ações mais eficazes, a fim de produzir resultados mais depressa, em vez do método tradicional de tentativa e erro, que pode demorar décadas ou mais. Não espere outro dia para iniciar esse processo. Comece hoje mesmo. O propósito do objetivo. Muitas vezes, ao perseguirmos nossos objetivos, deixamos de perceber seu verdadeiro impacto no ambiente ao redor. Pensamos que a realização do objetivo é um fim por si mesma. Mas se tivéssemos uma compreensão maior, perceberíamos que, com frequência, na busca de nossos objetivos desencadeamos efeitos processuais, com consequências muito mais amplas do que jamais tensionamos. Afinal, a abelha é deliberada na maneira como propaga as flores? Claro que não, mas no processo de extrair o néctar das flores, uma abelha invariavelmente recolhe o pólen nas pernas, voa para a flor seguinte, e aciona uma corrente de polinização,
que resultará na encosta de uma colina iluminada por cores profusas. O executivo busca o lucro, e no processo pode criar empregos que oferecem às pessoas uma oportunidade de crescimento pessoal e um aumento na qualidade de vida. O processo de ganhar a vida permite às pessoas atingir objetivos como proporcionar aos filhos uma instrução superior. Os filhos, por sua vez, contribuem ao se tornarem médicos, advogados, artistas, executivos, cientistas e pais. A corrente jamais acaba. Os objetivos constituem um meio para não o supremo propósito de nossas vidas. São apenas um instrumento para concentrar nosso foco, e nos fazer avançar numa direção determinada. O único motivo para perseguirmos objetivos é o de expandir e crescer. Alcançar objetivos, por si só, nunca nos fará felizes a longo prazo. É quem você se torna, como superar os obstáculos necessários para alcançar os objetivos, que pode lhe proporcionar o mais profundo e duradouro senso de realização. Por isso, talvez a pergunta fundamental que devemos formular seja a seguinte: que tipo de pessoa terei de me tornar para realizar tudo o que desejo? Essa pode ser a pergunta mais importante que você fará a si mesmo, pois a resposta determinará a direção que precisa seguir pessoalmente. Por favor, tire um momento agora e escreva um parágrafo descrevendo todos os traços de caráter, habilidades, faculdades, atitudes e convicções que você precisaria desenvolver para realizar todos os objetivos que definiu antes. É certo que terá de entrar em ação para alcançar esses objetivos. Mas que qualidades precisará ter como pessoa para transformar esse conjunto invisível de empenhos na sua realidade visível? Antes de continuar, faça uma pausa agora e escreva esse parágrafo. Tabela 8. O passo mais importante. Durante anos, fixei objetivos, mas não fui em frente. Sentia-me inspirado no momento, na maior animação, mas 3 semanas depois notava que não dava seguimento a nada do que escrevera. Registrar um objetivo é sem dúvida o primeiro passo, e a maioria das pessoas nem sequer faz isso. A simples ação de transmitir suas ideias para o papel já começa a fazer com que se tornem mais reais. Mas a coisa mais importante que você pode fazer para alcançar seus objetivos é cuidar para que, assim que fixá-los, comece imediatamente a criar ímpeto. As regras mais importantes que já adotei para me ajudarem a alcançar meus objetivos foram as que aprendi com um homem bem-sucedido, que me ensinou primeiro a escrever meu objetivo, e depois nunca deixar o local em que o objetivo foi fixado sem primeiro efetuar alguma forma de ação positiva para sua realização. Como enfatizei no capítulo 2, uma decisão verdadeira é aquela que o leva à ação, e ainda mais a que o leva à ação agora. Use o impulso que acumulou ao definir os 4 objetivos principais de um ano. O meio mais poderoso de continuar esse impulso é efetuar uma ação imediata, assim que terminar a leitura deste capítulo. Até mesmo o menor passo a um telefonema, o esboço de um plano inicial já o fará avançar. Depois, formule uma lista de coisas simples que você pode fazer durante os próximos 10 dias. Posso lhe prometer que 10 dias de pequenas ações na direção de seus objetivos começarão a criar uma corrente de hábitos, que vão assegurar o sucesso a longo prazo. Se o seu principal objetivo de desenvolvimento pessoal para o próximo ano for aprender a dançar jazz, por exemplo, deixe seus dedos percorrerem as páginas amarelas hoje mesmo. Ligue para a academia de dança e matricule-se num curso. Se o seu principal objetivo de diversão e aventura para o próximo ano for um Mercedes-Benz, ligue para o revendedor local para pegar um folheto, ou visite-o esta tarde para fazer um teste de direção. Não estou dizendo que você precisa comprá-lo hoje, mas pelo menos descubra quanto custa, ou experimente guiá-lo, para que se torne mais real.
O desejo intensificado ajudará a começar a definir um plano. Se o seu principal objetivo econômico para o próximo ano for ganhar US$ 100.000, comece a avaliar agora os passos necessários. Quem já ganha esse dinheiro, e pode lhe ensinar o segredo para o sucesso, precisa de um segundo emprego para obter esse rendimento. Que habilidades precisa desenvolver? Deve começar a poupar mais do que gasta, e investir a diferença, a fim de que possa ter rendimentos de outra fonte além do trabalho. Precisa iniciar um novo empreendimento. Que recursos precisa realmente acumular? Lembre-se de que você precisa experimentar a sensação de alcançar seus objetivos principais de um ano, em cada uma das 4 categorias, pelo menos uma vez por dia. O ideal é contemplá-los uma vez pela manhã, e outra à noite. Faça uma revisão de toda a lista a cada 6 meses, para verificar se os objetivos permanecem vitais. Pode querer reproduzir o processo de definição, a fim de criar alguns novos objetivos, e tenho certeza de que vai querer acrescentar ou suprimir objetivos, à medida que sua vida assume contornos novos e excitantes. Uma noção adicional, fundamental para o sucesso a longo prazo, e a de que alcançar nossos objetivos pode ser uma maldição, a menos que já tenhamos fixado um novo conjunto de objetivos superiores, antes de realizarmos os primeiros. Assim que se descobrir prestes a alcançar um objetivo, você precisa providenciar imediatamente a definição dos objetivos seguintes. Caso contrário, você experimentará algo que todos precisamos evitar: passar à frente de nossos objetivos. Quantas vezes já lemos sobre pessoas que alcançaram seus supremos objetivos na vida só para dizerem isso é tudo? Porque sentiram que não tinham mais nenhum lugar para onde irem. Um exemplo clássico é o de vários astronautas das missões Apollo, que se prepararam durante toda a vida para a suprema viagem, o pouso na Lua. Ficaram eufóricos quando finalmente o conseguiram, mas alguns, depois que voltaram à Terra, desenvolveram um nível de depressão emocional além do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Afinal, não havia agora nada mais que pudessem ansiar. O que poderia ser um objetivo maior do que chegar à Lua, realizar o impossível, e explorar o espaço exterior? Talvez a resposta seja explorar a fronteira igualmente desconhecida do espaço interior de nossas mentes, corações e almas. Já ouvi falar de moças que planejam seu casamento por meses, às vezes anos, empenhando toda a sua criatividade, recursos, e até mesmo identidade, para uma perfeita fantasia de conto de fadas. Concentram todas as suas esperanças e sonhos no que esperam ser o acontecimento único na vida. Depois que o brilho se desvanece, a jovem esposa, como astronauta, sente-se decepcionada. Como suceder ao momento máximo de sua vida? Ela precisa ansiar pela aventura mais importante e interminável de construir um relacionamento. Como as pessoas realizam seu desejo mais profundo, e ainda sentem a mesma animação e paixão que o deriva de lutar por um objetivo. Ao se aproximarem do que buscaram por tanto tempo, imediatamente fixam um novo conjunto de objetivos irresistíveis. Isso garante uma suave transição da consecução à nova inspiração, e um empenho continuado pelo crescimento. Sem esse compromisso, faremos o que for necessário para nos sentirmos satisfeitos, mas nunca nos arriscaremos além de nossas zonas de conforto. É quando perdemos o ímpeto, perdemos o desejo de expandir, e começamos a estagnar. Muitas vezes as pessoas sofrem mortes emocional e espiritual antes mesmo de deixarem seus corpos físicos. O meio de romper essa armadilha é compreender que a contribuição pode ser o supremo objetivo. Encontrar um meio de ajudar os outros, aqueles com que nos importamos mais profundamente, pode nos inspirar pela vida inteira. Há sempre um lugar no mundo para as pessoas dispostas a dar seu tempo, energia, capital, criatividade e empenho.
Pense em Robin Williams, por exemplo. Eis aqui um homem que leva uma grande vantagem sobre seu falecido amigo John Belushi, porque descobriu um meio para nunca carecer de objetivos. Robin e seus amigos Whoopi Goldberg e Billy Crystal encontraram uma missão que sempre vai explorar seus maiores recursos, ajudar os sem-teto. Arnold Schwarzenegger encontrou uma recompensa emocional similar em seu relacionamento com os Jogos Olímpicos Especiais e com o Conselho de Capacidade Física. Todas essas pessoas bem-sucedidas aprenderam que não há nada tão irresistível quanto um sentimento de contribuição sincera. Cuide para que o seu próximo nível de sonhos o leve continuamente para frente, numa busca constante e incessante da melhoria. Um empenho por Kanye. É de fato a apólice de seguro universal para a felicidade vitalícia. Lembre-se de que um futuro irresistível é o alimento com que nossas almas vicejam. Todos precisamos de um senso permanente de crescimento emocional e espiritual. Programe-se para o sucesso. Agora que você tem objetivos que o inspirará de verdade, que o levarão para o frente, precisa torná-los tão irresistíveis que pareçam reais em seu sistema nervoso. Como desenvolver esse sentimento de certeza inabalável? Primeiro, remova quaisquer bloqueios, calculando com antecedência o que poderia impedi-lo, e cuidando desses obstáculos agora, em vez de esperar para fazê-los 100 quilômetros adiante. Depois, assuma compromissos com pessoas que você sabe que insistirão em seu padrão superior. Reforce os novos caminhos neurais pelo ensaio constante, com repetição e intensidade emocional. Imagine seus objetivos, com absoluta nitidez, muitas e muitas vezes. Incorpore os elementos visuais, auditivos e sinestetéticos que transformarão seu objetivo numa realidade. A suprema lição. A lição mais importante neste capítulo é a de que um futuro irresistível cria um senso dinâmico de crescimento. Sem isso, só estamos vivos pela metade. Um futuro irresistível não é um acessório, mas uma necessidade. Permite-nos não apenas alcançar, mas também partilhar o sentimento profundo de alegria, contribuição e crescimento que dá sentido à vida. Onde não há visão, as pessoas perecem. Provérbios 29:18. Lembro de ter lido sobre a quantidade espantosa de pessoas que morrem nos Estados Unidos dentro de 3 anos depois da aposentadoria, o que demonstra para mim que se você perde o senso de que está produzindo ou contribuindo, de alguma forma, literalmente perderá a vontade de viver, e que se tiver um motivo para se enforcar, acabará por fazê-lo. Estudos comprovaram que pessoas idosas ou doentes, próximas da morte, muitas vezes cometem suicídio logo depois dos feriados de fim de ano. Enquanto contam com alguma coisa como o Natal ou a visita da família para ansiar, possuem um motivo para viver, mas depois que passa, não existe mais um futuro irresistível. Esse fenômeno não ocorre apenas nos Estados Unidos. Já foi constatado em outras culturas, no mundo inteiro. Na China, por exemplo, o índice de mortes cai imediatamente antes e durante os grandes festivais, e volta a crescer assim que acabam. Não importa se você tem 18 ou 80 anos, sempre vai precisar de alguma coisa que o projete para frente. A inspiração que procura se encontra dentro de você mesmo, esperando para ser mobilizada por um desafio imprevisto ou um pedido inspirado. O coronel Alan Sanders descobriu aos 65 anos, quando recebeu o cheque minguado de sua pensão. A raiva levou-o à ação. Não precisamos esperar por um evento para ter inspiração. Podemos projetá-la. O respeitável comediante George Burns compreende a importância e o poder de um futuro irresistível. Uma ocasião, quando lhe pediram para resumir sua filosofia de vida, ele respondeu: é preciso ter alguma coisa para sair da cama. Além do mais, não posso fazer nada na cama. A coisa mais importante é ter um alvo, uma direção para seguir.
George Burns é entrevistado por Arthur Cooper, revista Playboy, junho de 1978. Agora, na casa dos 90 anos, ele ainda mantém seu espírito irônico, participa de projetos de cinema e televisão, e recentemente me informaram que marcou uma apresentação no Palladium de Londres para o ano 2000, quando estará com 104 anos de idade. O que acha disso como criação de um futuro irresistível? Use o seu poder. Sabe agora o que fazer para se inspirar. Pois é tempo de fazê-lo. Se leu este capítulo passivamente até agora, volte e faça os exercícios. São divertidos, e também são fáceis. Primeiro, elabore sua lista de 4 principais objetivos de um ano. Segundo, defina o porquê. Terceiro, desenvolva o ritual de revisar seus objetivos e ensaiar a alegria da realização, diariamente, durante 10 dias. Quarto, cerque-se de exemplos, de pessoas que possam ajudá-lo a desenvolver um plano para fazer com que tudo se torne real. Cada um desses passos o ajudará a programar seu SAR, e a sensibilizá-lo para todos os recursos possíveis que poderá incorporar para alcançar seus objetivos. Essa revisão sistemática também lhe proporcionará o senso de certeza de que precisa para entrar em ação. Agora, vamos passar para o capítulo seguinte. Deixe-me partilhar com você um meio de superar quaisquer obstáculos que poderiam detê-lo, promovendo,